Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso GED de número 11, certo? É um GED bem importante hoje, tão importante quanto foi o nosso GED anterior, que falava sobre princípios. É um GED também um pouquinho longo, a gente vai tratar da nossa unidade 10 inteira, que é a nossa unidade de imunidades, com poucos alunos mesmo, porque a gente está fazendo agora na segunda noite, né? Eu sei que muitas pessoas aí estão assistindo aula nesse horário, que é o povo do Tarde F até o Noite CD, mas vamos começar nosso GED aqui, fica gravado para quem quiser ver depois, mas é um GED muito importante para nossa, um dos mais importantes, inclusive, para nossa AV3. Então, é um dos que tem mais detalhes para induzir você a erro, e a gente vai abordar um pouco desses detalhes hoje, ok? Na aula passada, como vocês devem lembrar, a gente viu o princípio, a gente viu, na verdade, os princípios tributários ali presentes no nosso artigo 150, ok? Da Constituição. A gente começou vendo o princípio da legalidade, a gente viu que não pode haver aí a majoração nem a instituição de tributos sem uma lei anterior. A gente viu o princípio também da isonomia, o princípio que trata dessa questão de igualdade material na cobrança de tributos pelo ente tributante, aquela coisa de tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, na medida das suas desigualdades. A gente viu um princípio anexo ao princípio da isonomia, que é o princípio da capacidade contributiva, que quanto maior for a renda do contribuinte, mais ele vai ter condições de pagar determinados tributos, como o imposto de renda, por exemplo, o IPTU. Vimos também o princípio da irretroatividade, que a lei tributária que majora ou que institui um tributo, ela não alcança fatos geradores anteriores a essa lei que majorou ou que instituiu. A gente viu as exceções desse princípio da irretroatividade, que é a lei interpretativa e a lei mais benéfica para infrações não julgadas. A gente viu na aula anterior também o princípio da anterioridade, aquela coisa da novatio legis, não sei nem se é assim fala, é um nome latim aí, novatio legis, dos nossos tributos. A gente viu que todo tributo, em regra, ele deve respeitar o prazo anual e o prazo nonagesimal ou noventena. A gente viu casos em que esse princípio da anterioridade não se aplica, viu casos em que não se aplica o prazo anual e o prazo nonagesimal ao mesmo tempo, casos em que se aplica só o anual e outros casos em que se aplica só o nonagesimal. Vimos também o princípio do não confisco, aquela coisa do ente tributante, ele não pode usar da sua maior autoridade de forma abusiva para cobrar os seus tributos. E terminamos vendo o princípio da liberdade de tráfego. A gente viu que o ente tributante ele não pode cobrar a circulação de tributos entre estados ou entre municípios, salvo aí o pedágio. Então, a gente terminou nossa aula vendo essa última lógicazinha de pedágio, vendo que ele é um preço público, vendo que nele será cobrada uma tarifa. Hoje, nós falaremos das imunidades tributárias. É um assunto muito parecido com os princípios, até que eles até estão no mesmo artigo, pelo menos a maioria está no mesmo artigo da Constituição, que é o artigo 150, mas, apesar de eles serem parecidos, ele tem várias diferenças e são assuntos muito distintos uns dos outros, certo? O que são as imunidades tributárias? De forma resumida, as imunidades tributárias são uma proteção constitucional que impede a cobrança de tributos em situações específicas. Repara que eu deixei bem negrito aí, até mudei de cor, botei sublinhado que é uma proteção constitucional, certo? Uma imunidade, ela sempre vai estar presente na nossa Constituição e não em nenhum outro tipo de lei. Então, a imunidade tributária é uma proteção constitucional que ela vai impedir a cobrança de determinados tributos. Ou seja, tem um artigo na nossa Constituição que impede que um ente tributante cobre determinado tributo em certa situação, ok? E aí a gente vê impedir o ente tributante de cobrar tributos. Isso parece muito com isenção. A gente fala, fulano de tal, ele está isento de pagar o IPTU, ele está isento de pagar o imposto de renda. A gente imagina logo nessa coisa de impedir a cobrança, de não ter a obrigação de pagar. E a imunidade é exatamente isso, ela é muito parecida com a isenção, mas as duas têm diferenças que tornam elas coisas completamente diferentes. A imunidade, ela sempre vai estar prevista na Constituição. Isso é algo que a gente tem que colocar na nossa cabeça. A imunidade, ela sempre estará diretamente ligada à nossa Constituição. Sempre será um artigo dentro da Constituição que
diz que essa imunidade, ela existe. Como, por exemplo, as igrejas, não sei se vocês sabem, e é algo que a gente vai falar mais à frente aí na nossa aula, que as igrejas, elas não pagam impostos, todos os tipos de impostos. Igrejas não pagam, conforme o quê? Conforme um artigo dentro da nossa Constituição. Já a isenção, ela tem previsão legal, mas não na nossa Constituição, e sim em leis infraconstitucionais, ou seja, leis abaixo da nossa Constituição, como uma lei complementar, como uma lei ordinária, como um decreto ou um ato do Poder Executivo, ok? O exemplo que eu coloquei são as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, que ficaram, no ano de 2024, quando aconteceram as enchentes, elas ficaram isentas de pagar esse IPVA. Percebe-se que a isenção de pagamento desse IPVA em 2024 para essas vítimas não é algo que está presente na nossa Constituição, e sim foi uma lei ou foi um decreto feito aí por um ato do Poder Executivo que isentou esses contribuintes de pagar, de recolher esse IPVA no ano de 2024. Então, lembrando, imunidade vai estar sempre previsto na Constituição, isenção vai estar sempre previsto em leis infraconstitucionais. Tudo bem, por enquanto? As nossas imunidades tributárias, elas são divididas em dois tipos. Hoje a gente vai começar falando pelo tipo da imunidade tributária genérica, ok? Mas dando essa diferenciação entre as imunidades tributárias específicas e as genéricas, a gente vê que as específicas são as imunidades que elas afastam um único tributo em uma determinada situação. Então não é que ela vai afastar todos os tributos, ela vai afastar um único tipo de tributo em determinada situação, se o contribuinte preencher certas condições, certo? Certos fatos geradores, certa hipótese de incidência. A gente vai falar mais à frente, mas os exemplos que a gente vê aqui, e são exemplos que estão presentes aí na nossa Constituição, relacionados ao IPI, que é Imposto sobre Produto Industrializado, ITR, Imposto sobre Território Rural, ICMS, ITBI, Contribuições Sociais e as taxas. Já as imunidades tributárias genéricas são aquelas que afastam todos os impostos. São aquelas que não estão ligadas especificamente a um único tipo de tributo, mas todos os impostos em geral. E repara que eu deixei em negrito e é algo que a gente tem que pôr na nossa cabeça. As imunidades tributárias, elas estão sim, sempre presentes na nossa Constituição. E as imunidades tributárias genéricas, elas afastam todos os impostos, não são todas as taxas, não são todas as contribuições de melhorias, são todos os impostos. Temos aí 5 tipos de imunidades genéricas: a recíproca, a religiosa, a condicional, a imunidade de imprensa e a imunidade musical, ok? A gente pode agora começar o estudo dessa imunidade genérica, começando pela imunidade recíproca. Lembrando, a gente ainda está no mesmo artigo de princípios, que é o artigo 150 da nossa Constituição, e no nosso artigo 150, ele vai dizer de forma bem resumida que é vedado aos entes tributantes, inciso 6º agora, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Uns dos outros quem? Os entes tributantes. Então, a gente vê aqui que os entes tributantes, eles não podem instituir impostos sobre o outro. O município não pode instituir e cobrar imposto da União. A União não pode instituir e cobrar imposto do Estado. O Estado não pode instituir e cobrar imposto do município, certo? Ele, como está aqui na sua definição, aqui na esquerda, ele vai dizer, ele proíbe que um ente tributante, ele cobre impostos de outro ente. E um detalhe importante é que isso vale também para as autarquias e também vale para as fundações públicas. Não vale apenas para os entes tributantes, mas para as pessoas jurídicas de direito público interno, ok? O que seria um exemplo de descumprimento dessa imunidade recíproca? O município, dentro do seu território, dentro do seu direito, ele cobra o IPTU de todas as propriedades dentro aí de seu território. E aí, nesse caso, ele descumpre essa imunidade recíproca, querendo cobrar das repartições federais dentro de seu território, ou seja, de prédios pertencentes à União dentro do seu município. Sim, de fato, ele pode cobrar IPTU, mas nesse caso aqui, por conta do artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição, ele não pode cobrar esse IPTU das repartições federais, ele não pode cobrar esse IPTU dos prédios pertencentes à União, pertencentes ao Estado, dentro aí do seu município. Um detalhe importante previsto em súmula do STF é que o STF ele reconhece essa imunidade tributária também para empresas públicas e também para sociedades de economia mista. Portanto, elas precisam obrigatoriamente desempenhar um serviço público e não uma atividade
econômica, e eu vou explicar o porquê. Um exemplo de imunidade, um exemplo de empresa pública que usufrui da imunidade recíproca é a empresa dos Correios, quem realiza os Correios. Por quê? De fato, é uma empresa pública, mas ela presta apenas um serviço público e não, nesse propriamente dito, uma atividade econômica. Já a Petrobras, que é, se eu não me engano, ou é uma estatal em geral, ou seja, ou é empresa pública ou sociedade de economia mista, só me foge a memória agora qual dos dois ela é, mas ela é uma estatal. A Petrobras, ela desempenha atividade econômica e não apenas serviços públicos. Então, nesse caso, a Petrobras, ela não usufrui da imunidade recíproca. Acho que vocês estão entendendo por enquanto. A razão de existência disso é, a gente pode pegar o exemplo agora da Caixa Econômica, que é uma estatal também, do Banco do Brasil, que também é uma estatal. Seria extremamente injusto a gente aplicar essa imunidade recíproca para essas estatais e deixar de aplicar essa imunidade recíproca para outros bancos, outras instituições financeiras, como, digamos aí, Nubank, como Bradesco, como Itaú, certo? Que não são estatais, são de direito privado, ok? Isso feriria a livre concorrência, aquela coisa que a gente estudou na análise econômica do direito. Qualquer dúvida, gente, pode ligar o microfone e falar, tá? Eu estou escutando vocês. Nosso próximo exemplo aí de imunidade, a imunidade religiosa. Ela está presente no nosso artigo 150, em que vai dizer que é vedado aos entes tributantes instituir impostos sobre templos, a linha B, templos de qualquer culto. Nesse caso, realmente é de qualquer culto, certo? São templos de qualquer culto. Por quê? Porque o Brasil, ele é um país laico. Apesar do nosso território ser majoritariamente católico, ele é um país laico. Você tem a liberdade para escolher a sua religião e ninguém vai te perseguir por isso dentro do nosso país. Portanto, nesse caso aí, essa imunidade religiosa vale para qualquer culto, seja catolicismo, seja budismo, seja espiritismo, seja judaísmo, mas as exceções, tem duas exceções dentro da nossa Constituição, que é no caso da maçonaria e do satanismo, certo? São dois exemplos de cultos em que se você realmente quiser fazer um culto relacionado à maçonaria, relacionado ao satanismo, você pode fazer, porque afinal é um país laico, mas você vai pagar impostos, certo? Você vai pagar imposto em cima desses dois exemplos. Até porque no nosso preâmbulo tem dito lá que nós somos uma federação protegida por Deus. Enfim, tem uma frasezinha lá que eu não sei exatamente como é essa frase, mas tem no nosso preâmbulo da nossa Constituição e seria contrário a isso a gente aplicar essa imunidade religiosa à maçonaria e ao satanismo. Lembrando também que essa imunidade religiosa, ela abrange não só o templo em si, mas os acessórios a esse templo, como os cemitérios da igreja, que é muito comum na religião católica ter cemitérios anexados ao estacionamento dessas igrejas, a imóveis alugados por essa igreja, desde que esteja provado que os lucros desses cemitérios, que o lucro do estacionamento desses imóveis, sejam utilizados em favor da igreja, ou seja, estejam sendo utilizados para manter o bom funcionamento dessa igreja. Ok? Vamos agora para a imunidade condicional. Artigo 150, inciso 6º, a linha C. É vedado aos entes tributantes instituir impostos sobre. Agora temos um texto um pouquinho maior, ok? Mas como qualquer texto grande que a gente se depara aqui do nosso GED, eu sempre dou aquela destrinchada para a gente entender melhor, mas por enquanto eu vou ler em sua totalidade. Então, a linha C. É vedado aos entes tributantes instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então, analisando o que está aí sublinhado, certo? Que é o que é de maior importância dentro dessa linha, da linha C, a gente vê que não incide nenhum tipo de imposto sobre partidos políticos. É o primeiro que a gente vê. Partidos políticos. Não importa se é um partido político grande, se é um partido político pequeno, se é um partido político da oposição, se é um partido político que está no governo no momento, ou se é um partido político que estava contra o governo na época das eleições, não importa. Nenhum partido político no Brasil, atualmente, paga impostos, ok? O próximo tipo são as entidades sindicais dos trabalhadores.
Eu coloquei esse trabalhadores de forma bem sublinhada aí para vocês, porque eu já vi algumas questões de concurso induzindo a erro e colocando que estará dentro dessa imunidade condicional as entidades sindicais dos o quê? Dos empregadores ou dos patronos, mas nesse caso não é dos empregadores ou dos patronos, é apenas dos trabalhadores. Apesar da entidade sindical dos patronos, entidade sindical dos empregadores, elas serem uma forma de entidade sindical, mas vale apenas, essa imunidade condicional existe apenas para as entidades sindicais dos trabalhadores, certo? Dos empregados. Fundamentado em cima daquela coisa que a própria CLT é fundamentada, que o empregado, o trabalhador, ele vai estar sempre numa situação de vulnerabilidade, comparada com aí, o seu empregador, numa situação menor, de mais vulnerável, ok? O próximo tipo são as instituições de educação e de assistência social. Mas um detalhe importante é que essas instituições, elas não podem ter fins lucrativos. Isso não significa, outro detalhe, isso não significa que elas não podem ter lucro. É até bom que elas tenham lucro, que elas consigam ganhar mais dinheiro do que elas estão gastando. É até bom. Mas todo esse lucro, o que significa uma instituição ela não ter fim lucrativo? É que todo esse lucro que ela obtém é utilizado para facilitar ou melhorar o funcionamento dessa instituição. Então, uma instituição de educação, digamos assim, uma ONG que atua para facilitar a entrada de crianças no sistema educacional brasileiro, digamos, o que ajuda crianças moradoras de rua a entrarem, digamos aí, em creches, certo? Essa ONG, se ela não tiver fins lucrativos, aí sim ela cabe dentro dessa imunidade condicional e ela não paga nenhum tipo de imposto. Mas aí você pergunta, né? Por que que essa imunidade ela é chamada de imunidade condicional? A imunidade recíproca faz sentido, né? Porque fala de uns aos outros, recíproca. Religiosa, mais sentido ainda, porque fala sobre templos, sobre culto, sobre igreja, sobre religião. Por que que essa imunidade é chamada de imunidade condicional? Porque essas três pessoas jurídicas que eu acabei de falar para vocês, os partidos políticos, as entidades sindicais dos trabalhadores e as instituições de educação e de assistência social, elas precisam preencher determinadas condições, tá? Aí o nome, né, imunidade condicional, condições para que elas possam receber aí esse benefício de não pagar nenhum tipo de imposto. E essas condições estão presentes no artigo 14 do nosso Código Tributário Nacional, do CTN, certo? Então a gente vai fugir um pouco aí da Constituição e ir para o CTN, e ele vai dizer que quais são essas condições que eles precisam preencher para que eles possam receber esses benefícios. A primeira é que essas pessoas jurídicas, elas não podem distribuir os seus lucros. De novo, não significa que elas não podem ter lucros. É bom que elas tenham. Elas só não podem distribuir seus lucros. Entre quem? Entre os seus sócios, entre os seus acionistas, entre os seus investidores. Algo muito comum visto em empresas aí ao redor do Brasil. Uma empresa, no final do ano, ela tem uma quantidade X de lucro, ela vai dividir essa quantidade entre os seus sócios, seus acionistas e os seus investidores. É assim que eles ganham o seu dinheiro, o seu ganha-pão, certo? No inciso 2, a gente vê que todo o dinheiro obtido pela entidade, no caso, pela pessoa jurídica, deve ser aplicado no Brasil. Então, uma pessoa jurídica dessa, ela tem lucro, todo esse lucro deve ser aplicado dentro do território brasileiro. Se for aplicado fora, aí, enfim, não poderá receber aí essa imunidade. A terceira condição, devem cumprir com suas obrigações acessórias. A gente lembra das obrigações acessórias, né? Obrigação de fazer, de não fazer ou obrigação de tolerar. Então, cumprindo todos esses três incisos, eles terão aí direito a essa imunidade condicionada, condicional, no caso. Mas o descumprimento de qualquer um desses três incisos pode gerar a perda desse benefício. Tudo ok por enquanto? Vamos para o nosso próximo tipo de imunidade genérica, chamada imunidade de imprensa. Artigo 150. É vedado aos entes tributantes instituir impostos sobre, aí agora, de forma mais específica, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. O objetivo, pessoal, nesse caso, o objetivo de criação desse artigo foi proteger a difusão da cultura, proteger a liberdade de imprensa, dar maior acesso às pessoas a um livro, a um jornal, para que elas possam pagar um preço acessível para ter um livro, um preço acessível para ter um jornal, ok? Mas o STF, ele interpreta essa linha D de forma muito literal. Ela fala que é vedado aos entes tributantes instituir impostos sobre apenas livros, apenas jornais, apenas periódicos e o papel destinado à impressão. Do quê? Dos livros, dos jornais e dos periódicos. Ok? Mas se você for pensar, uma gráfica,
certo? Uma gráfica X. Uma gráfica X que ela produz 1 milhão de livros, ela não vai ter só papel dentro da gráfica. Não vai ser uma gráfica cheia de papel. Uma gráfica dessa, ela envolve também a cola que vai fazer esse livro, ela usa também a tinta, ela usa também o grampo que vai fazer esse livro, esses 1 milhão de livros, esses vários livros aí, e sobre esses insumos. Cabe aí a imunidade de imprensa? Nesse caso, não caberá a imunidade de imprensa. Como eu disse, o STF ele interpreta essa linha de forma muito específica. Essa imunidade cabe apenas para o papel destinado à sua impressão, mas não abrange outros insumos. Então, não vai abranger cola, a tinta, o grampo, ok? Da mesma forma, como essa imunidade de imprensa, ela não se estende à própria pessoa jurídica. Então, no mesmo exemplo que eu usei, a gráfica. Essa gráfica, beleza, ela não vai pagar os impostos destinados os impostos relacionados ao papel, que destinados à impressão dos livros, dos jornais ou dos periódicos. Mas uma gráfica dessa, ela ainda vai continuar pagando o imposto de renda, ainda vai continuar pagando o IPTU de forma normal. Apenas os insumos, no caso aí, o papel destinado à sua impressão, que ela não paga. Uma observação e algo interessante, algo bem atual, é que o STF ele reconheceu recentemente essa imunidade aos e-books e ao Kindle. O Kindle é aquele entre aspas, tabletzinho, né, aquela coisa eletrônica utilizado para a leitura desses e-books, desses livros digitais. Então, o STF recentemente ele reconheceu essa imunidade aos livros digitais. Beleza? E para o nosso último tipo de imunidade genérica, nós temos a imunidade musical, que vai dizer, de novo, é um artigo, um texto aí um pouco grande, né? Você chega assusta quando você olha aí a primeira vez, mas a gente vai dar aquela destrinchada, a gente vai dar aquela lida com calma, aquela traduzida em alguns termos e a gente vai entender. Ou seja, artigo 150. É vedado aos entes tributantes, é proibido aos entes tributantes instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros, e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Se você lê uma vez, você precisa ler umas 1000 vezes para entender. Mas traduzindo certos termos, a gente vai facilitar aí o nosso entendimento. Iniciando aí a leitura, fonogramas. O que é um fonograma? É um disco de vinil, é um CD que tem uma capacidade de armazenamento um pouco mais baixa, certo? O que é um videofonograma? É um DVD, que diferente do DVD, é muito parecido com CD, mas ele tem uma capacidade de armazenamento um pouco mais alta. O que é uma obra musical? É o que a gente conhece, é uma música, é um CD que você assiste um clipe de uma música, que tem uma música, que tem uma melodia. O que é uma obra literomusical? É uma leitura musical de poemas, é uma leitura musical de um trecho de um livro, de um capítulo de um livro. E entendendo agora aqui esses termos, a gente consegue de fato destrinchar um pouco essa linha e entender as regras que se aplicam a essa imunidade musical. A primeira regra é que o fonograma, no caso aí o disco de vinil ou CD, e o videofonograma, no caso aí o DVD, eles devem obrigatoriamente ser produzidos no Brasil. Se forem produzidos fora, não caberá aí, ou não poderão usufruir dessa imunidade musical. Próximo. As obras musicais e literomusicais precisam, no mínimo, que a interpretação seja feita por um brasileiro. O que é a interpretação de uma obra musical? É quem canta essa música, é quem toca um instrumento dentro de uma banda. Então, a gente precisa, para que essa obra musical possa usufruir de uma imunidade musical, é preciso que ela, no mínimo, seja interpretada, ou seja, cantada ou tocada por um brasileiro. Claro que se a autoria for de um brasileiro, ou seja, que se ele fez a composição e a interpretação foi feita por um estrangeiro, também vai incidir essa imunidade musical. E é claro, mais ainda, que se a autoria for de um brasileiro e a interpretação for de um brasileiro também, aí sim vai incidir essa imunidade musical. Mas um detalhe muito importante é que essa imunidade musical, ela não vai ser aplicada, não poderá o autor usufruir dessa imunidade musical se ela foi produzida fora do Brasil. Mesmo que a autoria tenha sido brasileira, mesmo que a interpretação seja brasileira, não se aplicará essa imunidade se ela for produzida fora do Brasil e queira, então, ser vendida aqui dentro. Tá? E por último, finalzinho aqui da linha E, a gente vê que a imunidade musical, ela não abrange a etapa de replicação. E a replicação é o quê? É a duplicação dos CDs e dos DVDs.
ou seja, uma grande fábrica que existe ali para duplicar, criar esses DVDs e criar esses CDs em massa, eles ainda pagarão os impostos. Não, eles não receberão essa imunidade musical. É uma exceção a essa imunidade musical. Terminamos, então, nossas imunidades genéricas, ou seja, aquelas imunidades que vão estar relacionadas apenas aos impostos, especificamente aos impostos, e agora entraremos nas imunidades específicas, ou seja, aquelas relacionadas a um tributo específico em uma situação específica. A primeira imunidade específica que a gente leva em consideração aqui é quanto ao IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado. A gente vê que ela está aqui no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3 da nossa Constituição. A gente vê que o IPI não incide sobre a exportação de produtos industrializados. A razão disso existir é para que a gente para garantir efetivamente a competitividade desse produto em um mercado internacional. Não faria muito sentido a gente lançar um produto brasileiro ao mercado internacional e não fazer com que esse produto esteja cheio de tributos sendo cobrados em cima dele, porque, de forma indireta, o valor de tributos cobrado em cima desse produto vai passar ao consumidor final, fazendo com que menos pessoas, de forma internacional, de forma no estrangeiro, comprem aí o nosso produto. Então, para garantir essa competitividade, o IPI ele não incide sobre exportação de produtos industrializados. Agora, quanto ao ITR, o Imposto sobre Território Rural, a gente vê aí no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2, que o ITR não incidirá sobre pequenas glebas rurais, ou seja, pequenas propriedades de terra. O ITR é muito parecido com o IPTU que a gente tem. A gente não tem o IPTU, né, Imposto sobre propriedade, sobre propriedade predial e territorial urbana. O ITR é rural, agora é para territórios rurais. Tá certo? E a gente vê que não incidirá sobre pequenas glebas rurais, ou seja, pequenos territórios rurais, portanto, com uma condição: quando o proprietário que as explore não possua outro imóvel. Então, esse proprietário ele precisa ter aí essa certidão negativa de imóveis em mãos para que ele possa, então, receber essa imunidade quanto ao ITR. Então, proprietário, não tenho nenhum outro imóvel, tenho uma pequena gleba rural, não preciso pagar ITR por conta da imunidade específica do artigo 153. Agora, quanto ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, a gente vê essa imunidade específica no artigo 155, agora é longo, artigo 155, parágrafo 2º, inciso X, a linha A da nossa Constituição. Aí, a Constituição é bem elaborada. A gente vê que o ICMS ele não incide sobre a destinação de mercadoria ao exterior ou prestação de serviços com destinatário no exterior. Pela mesma razão do IPI. Pela mesma razão, a gente quer que esse produto ou que esse serviço chegue ao exterior com uma competitividade no mercado. Então, não incidirá esse produto ou esse serviço prestado a um destinatário prestado e que tenha um destinatário no exterior, não incidirá ICMS sobre ele. Agora, na linha B desse mesmo artigo, mesmo parágrafo e mesmo inciso, a gente vê que o ICMS não incidirá sobre operações interestaduais, entre estados, de petróleo, combustíveis líquidos e gasosos, dele derivados e energia elétrica. Ou seja, qualquer operação, qualquer ato de comércio relacionado ao petróleo, a combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo e também ligados à energia elétrica, não incidirá ICMS. O exemplo que eu coloquei para vocês é uma empresa de energia elétrica que ela vende a energia elétrica, obviamente, para São Paulo. Em cima desse comércio aí entre eles, não incidirá o ICMS. Lembrando, e um detalhe importante para a gente ter em mente aqui, é que esse ICMS, essa imunidade específica, nesse caso específico que a gente está falando, do petróleo, dos combustíveis líquidos, gasosos e da energia elétrica, ela não vale quando essa venda, quando essa operação for destinada ao consumidor final. Então, digamos que uma empresa de energia elétrica, ela vende energia elétrica para o consumidor, para a pessoa que vai consumir de fato dessa energia elétrica. Aí sim, aí vai incidir de fato ICMS. Mas quando essa operação for para fins de comercialização ou para fins de industrialização que não seja diretamente ligadas ao consumidor final, aí beleza. Aí aplica-se a imunidade específica e aplica-se a imunidade quanto ao ICMS.
Próximo exemplo, ainda relacionado ao ICMS, temos aí na linha D, agora, do mesmo artigo, mesmo parágrafo e mesmo inciso. A gente vê que o ICMS ele não incide nas prestações de serviço de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Então, rádio, serviços de música, TV, certo? A gente vai ver que não vai incidir o ICMS em cima desses serviços, desde que eles tenham uma recepção livre e uma recepção gratuita. Então, eu coloquei como exemplo que vai incidir ICMS no serviço prestado pelo Spotify. Spotify é um serviço desse, de som, certo? Em que você recebe, isso é um serviço de radiodifusão, digamos, em que você recebe aí o som, você recebe a música, porém não é um serviço, pode até ser um serviço de recepção livre, mas não é um serviço de recepção gratuito, você tem que pagar por ele. Então, sobre o Spotify, a sua mensalidade vai incidir o ICMS. Porém, não incide o ICMS o serviço prestado pela Rádio FM, a Band News FM, a Cidade FM 99.1 aí que todo mundo conhece, pois é um serviço livre e é um serviço gratuito. Então, em cima dele, não incidirá ICMS. Ou seja, qualquer comércio feito por essa operadora aí, por essa rádio, não incidirá nenhum imposto em cima dele. Agora, na linha C desse mesmo parágrafo, desse mesmo artigo, parágrafo inciso, a gente vê que o ICMS ele não incidirá sobre o ouro, quando utilizado como ativo financeiro ou instrumento cambial. Repara-se que é o ouro apenas como ativo financeiro ou apenas como instrumento cambial. Não vale para o ouro como joia. Então, eu compro um colar, vai incidir, um colar de ouro, no caso, vai incidir ICMS. Compro um anel de ouro, vai incidir ICMS. Porém, quando eu compro ouro com o sentido de investimento, da mesma forma como eu compro, digamos, uma criptomoeda, por exemplo, para o sentido de investimento, ou seja, eu tenho a obtenção desse produto por meio do mercado de investimentos, aí não incidirá ICMS em cima dessa transação. Tudo bem? Então, o ouro sendo um ativo financeiro ou um instrumento cambial, não incidirá ICMS, mas sendo uma joia, por exemplo, aí sim incidirá ICMS. O próximo tipo é quanto ao ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. ITBI é aquela coisa assim, eu vendo a minha casa a você, para que no cartório você fique com o nome agora como dono da casa, você precisa pagar esse ITBI, que normalmente é uns 2% ou mais em cima do valor total do imóvel. Ou seja, é algo que, assim, se eu não puder pagar, ela até ele está aqui no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da nossa Constituição. Ele vai dizer que não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas se a gente para ler direitinho, a gente entende o que ele está querendo dizer aqui. Quando eu sou uma pessoa normal, certo? Eu quero virar o sócio de uma empresa. Eu tenho, na criação dessa empresa, digamos eu com um amigo meu, eu tenho que integralizar 50% do capital social dessa empresa e meu amigo integralizar 50% do capital social dessa empresa. Ou eu posso integralizar 80% e ele 20%, mas aí eu vou receber 80% do lucro e ele vai receber apenas 20% do lucro, certo? Eu tenho como integralizar esse capital social dessa empresa com o meu patrimônio, com o meu dinheiro, mas eu também tenho como integrar com um imóvel. E fazendo essa transferência do meu patrimônio pessoal, ou seja, o imóvel está no meu patrimônio, é o meu bem, e passando para o patrimônio da empresa, para fins de integralização do capital social, aí não incidirá ITBI sobre isso. Esse aí é uma forma fácil da gente entender essa primeira lógica aí sobre a imunidade relacionada ao ITBI. Essa imunidade, ela também se aplica nos casos de fusão, incorporação, cisão ou extinção de uma empresa. Explicando aqui, de forma resumida para vocês, a fusão, ok? É quando uma empresa A e uma empresa B, elas se juntam, elas fundem aí e formam a empresa C. Nesse caso, qualquer transferência de imóveis realizada dentro dessa fusão não incidirá ITBI. Já a incorporação é quando uma empresa maior, até um círculozão, empresa maior, chamada de empresa A, ela incorpora a empresa menor à sua. Ela pega uma empresa pequenininha, que ela sabe que tem muito potencial de crescimento, e ela, digamos, compra essa empresa. Pega o patrimônio dessa empresa e integra ao seu patrimônio próprio. Qualquer transferência de bens imóveis realizados durante essa incorporação
não incidirá ITBI. E a cisão é quando uma empresa A, uma empresa, digamos aí, grande, ela se separa em duas empresas pequenas, duas empresas médias, chamadas de empresa B e empresa C. Então, o blocão aqui grande se separa em empresa C e empresa B. Qualquer transferência de imóveis feita aí durante essa cisão não incidirá o ITBI. Agora, para a gente terminar o nosso GED de hoje, eu vou falar agora sobre esse último slide aqui das contribuições sociais e das taxas, algo também muito fácil de entender como os outros. Quanto às contribuições sociais, esse aqui está um pouco mais distante do artigo 150, mas tem digamos assim, a mesma moral de imunidade, porque está dentro da nossa Constituição, está lá no nosso artigo 195, inciso 2 da Constituição. Ele vai dizer que não incide nenhum tipo de contribuição social sobre o valor recebido por aposentados e pensionistas, desde que sejam aposentados pelo INSS. E aqui é algo que até quando a gente lê e entende, é algo até óbvio, mas é algo que precisa ser dito, e se é algo que precisa ser dito, precisa estar presente em alguma legislação, no caso aí, a nossa Constituição. O que significa isso, certo? O que significa o artigo 195, inciso 2 da nossa Constituição? Vocês sabem que se a gente trabalha CLT, ou trabalha sobre algum outro regime trabalhista em alguma empresa, todo mês tem um valor descontado do nosso contra-cheque de contribuição previdenciária. É uma porcentagem pequena para que no futuro a gente possa aí se aposentar. Se uma pessoa, futuramente, ela já se aposentou, ou seja, essa velhinha aqui, ou velhinho que for, que está aqui na foto, se uma pessoa dessa, ela já se aposentou, uma pessoa dessa, ela não vai precisar contribuir para a Previdência Social do contra-cheque de sua aposentadoria ou do contra-cheque de sua pensão. É algo meio óbvio, mas é algo que precisa ser dito. Porém, tem um detalhe: desde que elas sejam aposentadas pelo INSS. Se elas forem aposentadas por outro tipo de regime que não o que o INSS providencia, aí sim, mesmo assim, elas terão aí uma contribuição previdenciária. Mas se elas forem aposentadas pelo INSS, não será cobrado da sua aposentadoria ou da sua pensão a sua contribuição previdenciária. Tudo bem? E por último, uma imunidade específica quanto às taxas, agora presente no nosso artigo 5º, inciso 34, a linha A e B da Constituição. Aí, pessoal, eu não coloquei nem explicação, porque se vocês abrirem esse inciso e essas duas alíneas, vai estar algo muito óbvio. Ele coloca, digamos, quase que um rol taxativo de exemplos em que não se cobra essa taxa. Lembrando que a taxa é uma contraprestação a um serviço público. E não se cobrará taxa nem certidões de nascimento, na obtenção de uma certidão de óbito, num direito de petição, ok? Então, assim, uma pessoa ela pode obter todos esses tipos de certidões em cartório, desde que declarada aí sua pobreza, ela não precise pagar as taxas relacionadas à emissão dessas certidões. Tá certo? Então, agradecer, pessoal, a todos